Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Mais um culto de cura e libertação, um culto de quarta-feira, onde nós nos reunimos para falarmos mais um trechinho da palavra do Senhor, para ouvir de Deus, não é verdade? Para ouvir o que Deus tem para nós. E nós temos orado, temos buscado e Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Eu gostaria de já pedir para os irmãos já se separarem seu dízimo, sua oferta, quem já se separou, já pegou aí na sua mão, e vamos orar a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, diante do Teu altar, eu peço, Senhor Deus, que nos abençoe nessa noite. Pai, que mais esse dia, com esse privilégio, Senhor Deus, de termos a Tua palavra em nosso coração. Papai, nos abençoa, Pai, de uma maneira especial nessa noite. Venha falar conosco, Senhor Deus, venha de encontro com as nossas necessidades, Paizinho querido. Venha nos abençoar, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, colocar a Tua vontade e o Teu querer sobre a nossa vida. Paizinho, nós entregamos a Ti esse culto, Senhor Deus, em o nome de Jesus. E já apresentamos as nossas ofertas, já devolvemos o nosso dízimo, Senhor Deus, diante do Teu altar. Pai, eu peço, Senhor Deus, uma bênção sobrenatural sobre a vida financeira do Teu povo. Senhor Deus, por esses dias, Senhor Deus, onde temos vivido incerteza, Senhor Deus, financeira, com emprego, Senhor Deus, com comércios, Pai amado, fechando. Paizinho querido, eu peço, Senhor Deus, nos abençoa, Pai. Que a sua boa mão, Senhor Deus, seja a nossa provisão, Pai, desde agora e sempre. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Está no livro de Jonas. Jonas está aqui nos Pequenos Profetas, né? Próximo aqui ao início do Novo Testamento. O livro de Jonas. Todos esses livros aqui, Obadias, Miqueias, são livros pequenos. Então, facinho de encontrar. Se você tem alguma dificuldade, vá até o Novo Testamento e vá voltando, que você vai encontrar ali o livro de Jonas. Amém? E eu quero ler Jonas. A partir do capítulo de número 1, a partir do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E lendo esse trecho de Jonas, Deus colocou muito no meu coração sobre a obediência. E foi tão interessante que por esses dias eu tenho visto muitas pessoas postando sobre isso, sobre obediência. E eu tenho visto que Deus tem estado nessa palavra, tem estado nesse negócio, né? Tem estado, o desejo do Senhor tem sido alcançado, porque Ele tem colocado no coração de vários pregadores e vários missionários estão falando em obediência nos dias de hoje. E não foi diferente comigo. E essa palavra aqui é bem conhecida, a passagem de Jonas, porque Deus ordena a Jonas para ir a Nínive, porque Ele diz que a maldade, né, daquele povo, a malícia daquele povo subiu até ele. O Senhor pediu que ele fosse lá clamar, fosse lá pregar a sua palavra para o povo de Nínive. Mas e o que Jonas fez? O Jonas desobedeceu simplesmente. Ele, ao invés de ir para Nínive, desceu para Tarsis. Ele foi completamente ao oposto. E aqui ainda diz que ele foi fugir da presença do Senhor. Quem de nós, né, meus irmãos, consegue fugir da presença do Senhor? Ou pelo menos tentou fugir, né, da presença do Senhor. Como se isso fosse possível, né? Pegou o barco e foi para Tarsis. Mas a sua obediência trouxe malefício para ele e para o povo que estava com ele. A desobediência, ela gera muita coisa ruim, não só para quem faz, não só para mim. Se eu desobedecer, todos que estão ao meu redor, eles vão sentir, eles vão sofrer alguma consequência, né? A desobediência gera consequências, e consequências más. Não traz
só traz coisas, malefícios para você e para os que estão com você. E a palavra diz que o mar se enfureceu, ele foi jogado ao mar, foi engolido pelo peixe, e no ventre do peixe ele clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Mesmo ele passado por desobediência, Deus ainda teve misericórdia, porque nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus que alcança nossas vidas, mesmo quando desobedecemos. E o peixe lançou Jonas fora, aí sim ele foi a Nínive e pregou da palavra do Senhor. Não seria muito mais fácil ele simplesmente obedecer? Não seria muito mais coerente ele simplesmente obedecer o que Deus havia mandado ele fazer? Precisava passar por tudo isso para depois obedecer? Lá em 1 Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Ali aquele povo, né, em desobediência, fazia alguma coisa errada, corria lá sacrificar cordeiros, queimava gordura. E o que Deus disse? É melhor obedecer do que sacrificar. E quantas vezes nós desobedecemos e sofremos consequências? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu falo por mim, que são duas coisas muito difíceis na palavra do Senhor para ser atendida. Hoje não mais, hoje já tenho 25 anos de evangelho, já fui muito aos pés do Senhor, já chorei muito, já jejuei muito, já busquei muito em Deus para aprender a obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz do Senhor. E eu, para mim, obedecer e perdoar são duas coisas muito difíceis. Na Bíblia aparece várias vezes isso, mas para mim sempre foi. Hoje, como eu disse, não mais, eu confesso. Mas eu já passei por muitas incertezas. Sabe aquilo quando você vai, mas será que é Deus mesmo? Será que eu obedeço? Será que eu faço? Muitas vezes já aconteceu isso e eu creio que eu não sou a única que passa por isso, né? Mas depois de muita oração, muito jejum, sabe? Muito pedido, Senhor, me ensina a te obedecer. Senhor, me ensina, Pai, a te agradar em obediência. Porque a desobediência é da natureza humana. Desde criancinha, né? Já viu quando a mãe fala, mas essa criança é desobediente. Isso já é da natureza humana. E por que desobedecemos? Porque obedecer às vezes dói. Ah, minha irmã, como que assim obedecer dói? Dói. E eu fui buscar, tem lá no Salmo 119, não precisa abrir sua Bíblia não. O verso 71 e 72 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos, os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Então aqui fala que foi bom eu ter aprendido, foi bom eu ter passado pela aflição. Está aqui no Salmo. Por isso que eu digo que a obediência às vezes dói, não é verdade? E ela traz os malefícios para todos que nos rodeiam, não é verdade? Paulo diz lá em Coríntios que Deus não é Deus de confusão. Então, como nós sabemos que o reino de Deus é movido por princípios, por estatutos, por regras que o próprio Deus estabeleceu, então, por que ele estabeleceu tudo isso? Para que não haja confusão, certo? Como diz Paulo, Deus não é Deus de confusão. Então, se eu obedecer e cumprir os princípios de Deus, automaticamente Deus cumprirá na minha vida as suas promessas, na minha e na sua. Serão cumpridas as promessas de Deus. Então, qual que é a primeira regra para ser abençoado? Obediência. Vamos ser mais obedientes ao Senhor. Se nós obedecermos, vamos nos encaixar naquela palavra. Sabe quando a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 28, 2, eu marquei aqui. Quando diz que as bênçãos virão até nós. As bênçãos nos acompanharão. Por quê? Se você está em obediência, não precisa correr atrás da bênção, não. Ela vem atrás de você, com certeza. E as nossas pequenas obediências, pequenas, no nosso dia a dia, quando Deus fala conosco, as pequenas obediências geram grande bênção. Tudo para Deus não tem tamanho, não é verdade, como a gente fala? Então, se eu obedecer um tiquinho assim que seja, a minha bênção já vai ser bem grande.
Foi com Pedro, né, naquela passagem da pesca. Quando Jesus fala, Pedro já estava lavando as suas redes. Volta lá, lança novamente a rede do outro lado e você vai colher peixe. O que Pedro fez? Obedeceu. E o que aconteceu? Ele foi muito abençoado. Tanto ele e todos os seus amigos que estavam próximos. Todos os barquinhos ali se encheram de peixe. Todos foram abençoados. Porque Pedro obedeceu. Uma única pessoa em obediência. Ela gera bênção para todos que estão ao seu redor. Então, pela sua obediência a Deus, além de você, a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu ministério vai ser muito abençoado. Agora, você me fala, é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque obedecer também requer renúncia. Quantas coisas nós temos que renunciar? Quando nós vamos obedecer a uma regra, alguma coisa que Deus coloca no nosso coração. Quantas coisas nós temos que renunciar, abrir mão. E não só foi na sua criação, na nossa criação. Desde a infância, quantas coisas nós tivemos que renunciar para poder obedecer? Renunciar um gosto, renunciar um prazer para poder obedecer pai e mãe. Eu não sei o que você tem renunciado para poder obedecer o seu casamento, as regras, os mandamentos do casamento. Quantas pessoas vêm até nós? Quantos casais nós atendemos? E tem um problema seríssimo em obediência a regras de casamento. Quantos casamentos estão sendo abalados pela falta de obediência a Deus nessa questão? Agora tem uma coisa. Não é fácil obedecer. Mas a obediência vai nos levar a uma nova maneira de viver. Ao novo de Deus. A obediência vai nos trazer o novo de Deus, a nós e aos nossos. E como você tem lidado com a desobediência? Eu não estou aqui para julgar ninguém não, tá? Isso aí você vai responder no seu coração. Como você tem lidado com essa desobediência? Você tem conseguido obedecer 100% o que Deus tem pedido? Você tem feito isso 100%? Garantido 100% em obediência? Você tem ouvido Deus o tempo inteiro e o atendendo o tempo inteiro? É difícil, né, meu irmão? É bem difícil. Porque nós temos que nos privar de muita coisa para obedecer. Nós temos que renunciar a muita coisa. Eu não estou aqui para julgar. Mas se você respondeu aí no seu coração, é no seu coração que você tem que responder. É para Deus, não é para mim. Nem para quem está do seu lado agora. Se você respondeu que você não consegue, que você tem tentado, tem buscado, mas não consegue, ainda tem muita dificuldade em obedecer, acalma teu coração, meu irmão. Acalma teu coração. Porque Deus tem visto o seu esforço. Deus tem visto a sua luta, a sua busca em obedecer. Deus tem visto isso. Não está sendo em vão as suas orações de madrugada, seu joelho dobrado no chão, chorando, pedindo, Deus me ajuda, Deus, eu preciso ser obediente para ser abençoado. Ele conhece o seu coração. Ele vê suas atitudes, mas o que ele conhece é o seu coração. É só Deus para dizer se você está em obediência ou não, porque ele só vê o seu coração. E com certeza, Deus vai te abençoar de tal maneira, só mesmo pela sua atitude de buscar a Ele, que até você vai se surpreender. Pode ter certeza disso. Até você vai se surpreender com Deus. Porque Deus sabe que está difícil sermos 100% obedientes. É difícil. Temos que ficar mais atento, porque Ele também sabe que é difícil, mas não é impossível. Então, se você está fazendo o seu possível, amém. Mas agora você vai para o seu impossível. Tente o seu impossível. Busque obedecer a Deus incessantemente. Porque nós precisamos ser servos fiéis, servos prudentes, obedientes. Mas muito mais precisamos ser sinceros com Deus. Que a nossa sinceridade e a nossa obediência é que vai fazer a diferença. Deus quer saber como que está o seu coração. Você não está conseguindo obedecer 100%, mas o seu coração está buscando. Você está buscando, você está clamando, você está pagando um preço.
Todos nós pagamos um preço todos os dias. Para não mentir, para não desobedecer, para não deixar de perdoar. Não é assim? Para amar. Então, a sinceridade com Deus e a obediência, aí sim. Porque isso tem sido, meus irmãos, artigo de luxo no meio dos crentes, no meio dos servos de Deus. Você vê quantas pessoas você ouve pregando, você ouve falando, você encontra na rua, que prega uma coisa e vive outra, está desobedecendo. Que prega uma coisa, mas não perdoa. Prega o amor, mas não ama. Quantos de nós já não viu isso? Tem muitas desculpas, muito jeitinho, né? Que muitos que dizem ser cristão estão dando para tentar desviar a atenção de Deus. Mas assim como foi com Jonas, ninguém foge da presença de Deus. Você pode até tentar, mas você não consegue fugir da presença de Deus. Então, meus irmãos, o que nós precisamos hoje é só nos achegar ao Pai. Só nos achegar ao Pai e confessar: Pai, eu não consigo. Tá difícil. Eu não estou conseguindo te obedecer. Da forma que Jonas aqui, como Jonas fez, tentou fugir também da presença. Eu sei que é preciso ser obediente para ser abençoado. E que todos que estão comigo precisam ser abençoados também, juntamente comigo. Então peça a Deus: Senhor, me ajuda, me orienta, me capacita, me dá discernimento de como fazer para te obedecer. É isso que Deus quer nessa noite. Não que sejamos 100% santos, porque isso é impossível. Santo somente Jesus. Não 100%, sabe, aquela coisa reta, porque não somos santos, buscamos santidade, buscamos a retidão, buscamos ser obediente. Mas é isso que Deus quer ver no seu coração. Peça mesmo, peça, porque Deus te orienta. E sabe o que eu entendo disso tudo aqui, lendo aqui em Jonas? Que obedecer não é peso. Obedecer a Deus é privilégio. Eu tenho o privilégio de obedecer a Deus, aquele único que cuida de mim, o único que verdadeiramente me ama. Ai, mas meu marido me ama, eu creio, meu marido me ama, meus filhos me amam. Mas verdadeiramente, o amor puro é o amor de Deus para conosco, é o amor de Pai. Então, se eu tenho essa certeza, o obedecer não é mais peso. O obedecer a Deus, obedecer a palavra, o que Deus tem falado no meu ouvido, é um privilégio. Porque se Ele me escolheu, no meio de tanta gente que tinha para escolher, Ele me escolheu para seguir. Ele te escolheu para segui-lo. Ele te escolheu para fazer algo a mais. Ele te escolheu e escolheu a mim para compartilhar da palavra dele com as pessoas. Se Ele nos escolheu para obedecer, meus irmãos, que coisa linda que eu vou dizer agora. Nós somos verdadeiramente os escolhidos que estão na Bíblia. Não diz que Deus escolheu, que muitos se achegarão a Ele, mas poucos são os escolhidos. E nós estamos entre os escolhidos. Pela dedução da palavra, nós somos os escolhidos. Isso é maravilhoso, ter esse privilégio de ser escolhido pelo próprio Deus. Então vamos nos esforçar, meus irmãos, para nos alinhar, sabe, com os desígnios de Deus. Vamos buscar mais. Vamos buscar obedecer às suas ordenanças. Simplesmente obedecer. Não necessariamente entender, porque você já viu, tem algumas coisas que acontecem, que Deus pede para que a gente faça, e você deixa de obedecer porque você não entende. Mas Deus não precisa ser entendido, Deus precisa ser obedecido. Obedeça, obedeça, e as bênçãos virão de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Se você já orou, já jejuou, já buscou e viu que foi Deus que mandou você fazer, quando você recebe, faça, obedeça, obedeça. Só assim você vai conseguir ser abençoado ricamente. E quando a bênção chegar, você vai entender. Só quando a bênção chegar, você vai entender o quanto foi lindo, o quanto foi maravilhoso, o preço que você pagou pela obediência. Porque vai ser bênçãos infinitas. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para dizer: obedeça para que você seja abençoado. Busque em Deus obedecer. Busque em Deus amar.
Busque em Deus perdoar, porque é isso que Deus quer. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Como eu disse no início do Evangelho, há 25 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu contestava tudo, eu não entendia, eu não obedecia, eu não conseguia perdoar. Mas foi duro, foi penoso, foi jejum, foi oração. Não foi fácil não, mas o dia que eu entendi que eu tinha o privilégio de ter o Deus da bênção querendo me abençoar, eu entendi que eu tinha que obedecer. Que aquilo que ele estava pedindo para mim podia ser alguma coisa, uma coisa ou outro sacrifício. Sim, foi sacrifício, mas foi tão gratificante, foi tão maravilhoso. E hoje eu tenho bênçãos infinitas na minha vida, graças à obediência. Somos obedientes 100%? Não somos, mas temos um coração obediente. E o coração é quem que Deus vê. É esse coração, o seu coração, que agrada a Deus, que é visto por Deus e com certeza será recompensado. Então, em nome de Jesus, vamos entender um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E que a gente possa entender que a obediência não é peso, a obediência é privilégio. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor Deus, pelos seus ensinamentos. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque cada trecho que lemos da Bíblia Sagrada tiramos, Senhor Deus, ensinamentos. E é o Senhor que quer nos ajudar. O Senhor quer que nós sejamos obedientes. O Senhor quer nos ensinar, Pai, e nós somos agradecidos, Pai, pelo tempo, Senhor Deus, que o Senhor tem conosco, o que o Senhor tem nos ajudado, o que o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem recebido nossos clamores, Senhor Deus, assim como foi com Jonas. Dentro do ventre do peixe ele orou, ele clamou e o Senhor, mesmo em desobediência, o Senhor obedeceu. Pai, hoje eu peço pela minha vida e pelos meus e por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que ouviram essa palavra. Pai, ouça o clamor do teu povo, Senhor Deus. Eu não sei que cativeiro essa pessoa se encontra, Pai, mas eu sei, Senhor Deus, que ela precisa ser ouvida por Ti, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que ela quer Te obedecer, Pai. Ela tem sido desobediente, sim, Senhor Deus, mas hoje, a partir de hoje, ela quer Te obedecer. Ela quer voltar, Senhor Deus, a tratar contigo, Pai, como Pai. Senhor Deus, então eu peço, toca no coração dessa pessoa agora. Papai, e essa pessoa vai saber com quem nós estamos falando, com quem o Senhor quer falar. Paizinho querido, essa pessoa sim. Senhor Deus, é essa pessoa exclusiva, Senhor Deus, a quem eu estou pedindo agora. E eu quero, Senhor Deus, colocá-la diante do teu altar e nas tuas mãos, porque eu sei que nesse momento o Senhor está perdoando e o Senhor está entendendo que a partir de agora a obediência vai fazer parte da vida dela e do coração grato que ela tem a Ti. Paizinho querido, eu peço uma bênção especial a todos aqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. E Te agradeço pela minha vida e pela Tua palavra. Assim eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela atenção de vocês, meus queridos. Que seja uma noite maravilhosa na presença do Senhor e que esse final de semana seja maravilhoso e até domingo, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.